Evangelho, domingo da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao 24º capítulo do Evangelho de São Lucas, ao momento em que os discípulos de Emaús encontram os 11 e começam a falar de tudo o que tinha acontecido pelo caminho. Tivemos a oportunidade de já meditarmos juntos sobre a primeira parte do capítulo 24 e ali havíamos observado um particular, como os discípulos de Emaús se tornam para os 11 um testemunho vivo daquilo que o Senhor havia feito no meio deles. Então, o Senhor os alcançou no momento da tristeza, levou-os da experiência de tristeza à experiência de alegria, pela ação do Espírito Santo, acendendo o fogo do amor e também iluminando a inteligência deles durante aquele itinerário em que dividiram juntos o percurso da estrada. Depois, com o coração inflamado de amor e de felicidade, eles retornam para Jerusalém para testemunhar o ressuscitado e conseguem também receber o testemunho da ressurreição, porque diz o texto, estamos no versículo que antecede o início do Evangelho de hoje, acharam aí reunidos os 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles recolhem o testemunho de que o Senhor havia aparecido para Simão. Então, o coração cheio do ardor, do fogo do Espírito, permite a eles não apenas de compreender a presença do ressuscitado, mas de encontrá-lo e testemunhá-lo. E, ao mesmo tempo, permite a eles de reconhecerem e receberem o testemunho do ressuscitado a partir dos seus irmãos. Eles, quando saem de Jerusalém, já tinham recebido o testemunho do sepulcro vazio, da aparição dos anjos, o testemunho de Madalena, mas a tristeza e a incredulidade não permitiam que eles pudessem acreditar ou
de alguma forma, bloqueava o coração deles para receberem aquele testemunho. Agora que o Senhor caminhou com eles, que o Senhor, pela ação do Espírito Santo, iluminou a inteligência deles, inflamou o coração deles com o seu amor, deu a eles a compreensão dos mistérios e, sobretudo, os abriu a percepção e a experiência com o ressuscitado, eles voltam para anunciar e para recolher o testemunho do ressuscitado que está presente. Presente antes da chegada deles, né? Eles tinham ido para Emaús. Quando eles voltam a Jerusalém, antes da chegada dele, o ressuscitado já tinha passado ali outra vez. Então, o ressuscitado está no meio deles, em Jerusalém. Quando eles partem, o ressuscitado acompanha eles no caminho para Emaús e os ilumina com a força do Espírito Santo e a inteligência que vem do alto. Depois o ressuscitado os precede em Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, eles recebem um anúncio de que o ressuscitado esteve com Simão Pedro. E não para por aí. Enquanto eles estão dando testemunho e recolhendo esse testemunho, o ressuscitado está no meio deles. Perceberam que o Senhor ressuscitado está conosco em todos os momentos da nossa vida? Essa compreensão, ela vai aparecer no final do Evangelho, quando o Senhor nos diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. Às nações será anunciada a conversão e o perdão dos pecados, e vós sereis testemunhas de tudo isso. O testemunho que nós trazemos é o testemunho do Senhor que nos acompanha em todos os momentos da nossa história. Quando caídos e feridos pela tristeza, feridos pelo pecado, feridos pela incredulidade, o Senhor não deixa de dar os testemunhos da sua ressurreição. E quando nos afastamos dele, o Senhor vem ao nosso encontro, entra em nosso caminho, caminha conosco, se aproxima como um peregrino, se faz dentro da nossa estrada, presente ao nosso lado, nos dirige a sua palavra, para que nós possamos acolher a sua presença e a sua voz. E pouco a pouco, então, ele ilumina nossa alma e acende o fogo do Espírito Santo em nós. E quando a chama ardente do Espírito consome toda a tristeza e dor que está em nós, o Senhor nos entrega o alimento dos sacramentos, da Santa Eucaristia, mas também do perdão do pecado. Quando então amadurece o caminho de conversão, ele nos entrega o perdão do pecado, ele nos nutre com os sacramentos e nos faz testemunharmos ao mundo a sua presença no meio de nós. E nos precede na hora desse testemunho. E como ele mesmo prometeu, ele dará testemunho de nós. Todo aquele que testemunhar a meu respeito diante dos homens, eu testemunharei diante do Pai em favor dele. No momento em que os discípulos dão o seu testemunho, recebem o testemunho dos 11 e ao mesmo tempo encontram com o ressuscitado. Que testemunho maior nós podemos esperar nessa vida do amor de Deus por nós, que não seja a presença de Cristo ressuscitado em nossas vidas, não é verdade? Então, queridos irmãos e irmãs, nós estamos vendo a história do que Deus faz em nós. Quando o Senhor envia os discípulos, vós sereis testemunhas de tudo isso. Não se refere aqui exclusivamente à testemunha do pão que foi comido, do peixe que foi comido, de que o Senhor estava no meio deles e nós vimos fisicamente
a presença do Senhor que diz: a paz esteja convosco, não se trata de um testemunho, digamos assim, restrito ao anúncio dos fatos históricos, mas o testemunho daquilo que o Senhor fez e faz na história da minha vida, na história da vida de cada um dos homens, na história da humanidade. Aquilo que o Senhor realiza concretamente por nós e que se repete tantas vezes quanto serão necessárias, a fim de que a gente não pereça na incredulidade, a fim de que a gente não se afaste dele, a fim de que nós possamos manter a comunhão em Cristo e ele possa estar sempre presente no meio de nós. Nós seremos testemunhas de tudo isso, testemunhas de como o Senhor nos encontrou, de como o Senhor nos buscou, de como o Senhor nos conduziu à conversão, de como o Senhor nos perdoou, de como o Senhor se fez presente na nossa vida, de como o Senhor se fez presente na vida do nosso irmão, de como o Senhor está presente no meio de nós. Nós seremos testemunhas de tudo isso, de todas as maravilhas e de tudo que Deus tem feito bem em nosso favor, como vai dizer o salmista. Nós seremos testemunhas de um amor que não abandona, de um amor que nos acompanha, de um amor que se faz presente. Nós seremos testemunhas de um Deus que vence sempre por cada um de nós. Nós seremos testemunhas daqueles que outrora não acreditavam, mas que agora acreditam. Seremos testemunhas daqueles que buscaram os irmãos para falar o que Deus fez por nós e ouvimos maravilhas, porque ao falarmos do que o Senhor fez por nós, tivemos a chance de ouvir o que o Senhor tem feito no meio de todos nós. Às vezes, a gente pode se sentir muito sozinho no momento de batalha, durante o nosso momento, durante o nosso tempo, nosso itinerário espiritual. E quando a gente se aproxima do nosso irmão, da nossa irmã, para partilhar aquilo que Deus tem feito, às vezes ainda com o coração ferido por esse sentimento de solidão, começamos a nos dar conta de quantas maravilhas o Senhor tem feito em nosso favor. Quantas vezes, por exemplo, já não participamos de algum encontro espiritual ou de algum encontro mais alargado de pastoral ou de um retiro, né? E tínhamos dentro de nós algo acontecendo que gostaríamos de partilhar, aquele bem-querer que Deus, com tanto carinho, tem demonstrado. Tem sido motivo de lágrimas porque talvez um senso de solidão e de dor tenha te acompanhado por muito tempo, mas o Senhor tem demonstrado um gesto de tanto amor e bem-querer por ti. E naquele retiro, naquele encontro espiritual, você ainda está naquele momento, né? E gostaria de poder, em alguma hora, dividir com as pessoas e viver essa experiência de falar do que o Senhor tem feito na sua vida. E aí, de repente, no meio do encontro, outras pessoas, antes que você comece a falar, começam a partilhar o que Deus tem feito na vida delas. Que sensação, que experiência maravilhosa e comovente. Porque talvez, mesmo percebendo o que o Senhor está fazendo na sua vida, mesmo percebendo
a docilidade do Senhor e a amabilidade com que Ele tem demonstrado o seu carinho por você nesse tempo de sofrimento, a experiência do sofrimento ainda ainda está muito aguda, né? E você ali naquele retiro está vivendo essa experiência desse encontro com a amabilidade do Senhor e pensando, poxa, que vontade de poder partilhar isso com as pessoas que estão aqui participando desse retiro, nesse momento de consolação que o meu Deus está me dando. Mas o acanhamento ainda está, não acanhamento propriamente, mas ainda tem muita dor, né, ali acesa, e falta um pouco essa coragem de falar. Não é que a gente deva falar, mas vem o desejo de falar e às vezes a gente não encontra assim a gente sente o desejo de testemunhar essa ação do ressuscitado em nós, né? Não para dizer, veja como o Senhor, como eu sou privilegiado de ter o Senhor, mas para que as pessoas ouçam a maravilha que o Senhor tem feito. E aí, de repente, você começa a ouvir as outras pessoas que vão contando o que o Senhor também naquele retiro está fazendo no coração delas. E aí eu te digo, o nosso coração não se acende de amor e de entusiasmo? Nós não somos tomados por uma alegria ainda maior, ainda mais fulgurante, porque estamos recolhendo o testemunho do que o Senhor tem feito no meio de nós. Nós estamos ali sendo testemunhas do ressuscitado. Você que até então tinha o testemunho do que o Senhor está fazendo no seu coração, agora vai levar consigo depois desse retiro, não só o que o Senhor fez e está fazendo em você como uma certeza, mas você vai levar o testemunho dos seus irmãos contigo. Quantas certezas e evidências do amor do Senhor Ele não está lhe dando ali naquele dia. Percebem? Não é só a sua experiência interior com o Senhor. Essa é a experiência que você conhece com maior profundidade, porque está se dando sobre o histórico da sua vida. Mas Ele não permitiu que você fosse embora ao término daquele retiro sem levar consigo o que Ele tem feito na vida de seus irmãos, a fim de que a sua alegria não venha menos, não diminua durante o caminho. Porque entre as batalhas da vida, pode ser que por um instante possa ficar escondida aquela alegria que você provou no retiro. Por isso, o Senhor te deu a graça de ver e ouvir tantas outras maravilhas que Ele fez, para que não restem dúvidas que o Senhor está no meio de nós, e Ele está no meio de nós por você. Assim como Ele veio em teu favor, e você depois com coragem partilhou também o seu testemunho no grupo de partilha do retiro, Ele veio por você e pelo seu irmão, pois o testemunho do que Ele fez em sua vida vai edificar a coragem do seu irmão, que ouviu e que vai levar consigo aquele testemunho. Assim como o que Ele fez na vida do teu irmão, além do que Ele fez em sua vida, Ele fez por você, para que você ao partir levasse consigo o testemunho do seu irmão, para que nos momentos futuros esse testemunho venha a edificar novamente a sua perseverança na fé. Então, da mesma forma que o Senhor age em nós e nos faz um testemunho vivo para a edificação da fé de nossos irmãos, Ele faz o mesmo. Quando você estava ouvindo o teu irmão falar o que Deus fez na vida dele, Ele fez aquilo na vida do teu irmão por você também, para edificar a fé do seu coração. Olha como o nosso Senhor é bondoso.
Olha como a gente pode dizer: meu Senhor, obrigado. És poderoso, estás vivo no meio de nós, bendito seja o teu santo nome. Foi por você, para edificar a sua fé, pois Ele nos envia, vós sereis testemunhas. Naquele momento, teu irmão foi testemunha por ti, você foi testemunha por ele, para que pudesse ser edificada a fé nos vossos corações. Que essa alegria pascal e a felicidade dessas verdades da comunhão da Igreja, da comunhão entre nós, nos ilumine durante essa terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.